Olá, tudo bem? Para essa questão, nós primeiro vamos entender um pouquinho sobre como funciona a máquina térmica fria, que também você pode encontrar como máquina frigorífica, máquina fria, várias formas assim de chamar essa máquina, né? A partir dos trabalhos e fontes que ela tem, tá? Existe o mesmo processo da máquina quente, a máquina térmica. Existe uma fonte quente, um trabalho e uma fonte fria. A diferença é que na máquina térmica quente, como a gente conhece, né? Existe uma energia entrando aqui pela fonte quente. Essa energia é transformada aqui dentro, de modo que a própria máquina, né, o próprio corpo aqui em si, ele realiza um trabalho, então sai um trabalho, entra energia da fonte quente e sai um trabalho, e o restante da energia que não é usada é dissipada na forma da fonte fria, tá? Então, os processos são contrários. Aqui na máquina fria é um pouquinho diferente. É assim, ó. Existe uma fonte fria que vai estar fornecendo ar gelado, por exemplo, uma forma bem simples da gente pensar. Existe a realização de um trabalho sobre essa máquina fria. Esse trabalho é proveniente da energia elétrica lá da tomada. E é assim que a geladeira e os demais aparelhos, eles gastam luz. Que a gente fala, né? Ah, nossa, uma geladeira está gastando luz. Isso significa que o trabalho, né, está sendo realizado sobre ela para quê? Para que essa máquina consiga retirar o calor da fonte fria e consiga estabelecer um fluxo entre a fonte fria e a fonte quente, tá? Então, vai vir calor da fonte fria e vai vir energia aqui do trabalho. Elas se juntam, formando o processo aqui na geladeira, e o que, depois de ser usado, né, é descartado para a fonte quente, tá? Então, o que acontece? A quantidade de calor da fonte quente é igual à energia do trabalho mais a energia da fonte fria. Por quê? Vai chegar uma energia aqui, vai chegar, por exemplo, um gás com uma temperatura bem baixa, tá? Que vai ser da fonte fria. Isso aí a gente consegue pelo trabalho. Então, a energia elétrica, né, vai realizar um trabalho sobre essa geladeira de forma que ela consiga trazer o calor dessa fonte fria aqui para dentro. A partir do momento em que ela trouxe aqui para dentro, né, já com essa energia empregada, aí esse ar, no caso, né, vai resfriar todo o ambiente da geladeira e após ele resfriar, ele é descartado para a fonte quente, já com uma temperatura maior do que a da fonte fria. Até porque esse gás que está aqui dentro, né, que veio da fonte fria, ele recebeu a ação de um trabalho, ou seja, ele já deu uma elevada na temperatura. Então, o calor da fonte quente é igual ao trabalho, mas o calor da fonte fria. A gente sabe que para um resfriamento, precisa diminuir a temperatura. E se você vai diminuir a temperatura, você precisa diminuir a energia. Se você vai diminuir a energia precisa ser retirada, não cedida. E é aí que mora o erro da alternativa A. A alternativa A fala assim: a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. De fato, né, a expansão do gás mostra que esse gás ele está se aumentando o volume dele, né? E quando ele aumenta o volume, tecnicamente ele tende a aumentar a sua temperatura. Então, quando ele aumenta a temperatura, né, ele absorve o calor do meio, mas ao mesmo tempo ele cede o calor para que ele consiga realizar o seu processo. Contudo, ali na alternativa A, a gente quer saber relativo ao resfriamento da parte interna. Quando a gente fala em resfriamento, a gente tem que falar em temperatura sendo reduzida. Para a temperatura ser reduzida, isso tudo considerando uma pressão constante, né? Para a temperatura ser reduzida, então a gente precisa reduzir também o volume.
ou seja, precisa haver um trabalho sendo realizado sobre esse gás. Quando é o gás que realiza trabalho, aí sim ele se expande. Quando existe um trabalho sendo realizado sobre o gás, aí ele comprime. Então, o trabalho é realizado através do compressor. Então, vai comprimir. Quando ele comprime, ele diminui o volume. Quando ele diminui o volume, ele diminui a energia. E diminuindo a energia, então ele consegue fazer o processo dentro da geladeira. Aí outra coisa ali nessa alternativa que está errada. A expansão do gás é um processo que cede a energia para o resfriamento. Quando você tem algo a ser resfriado, você precisa retirar energia disso. Você ceder energia a alguma coisa significa que a temperatura dessa coisa que vai estar recebendo essa energia vai aumentar. Então, se eu quero resfriar, eu preciso retirar, não ceder. Isso aí também está errado. Na alternativa B, fala que o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a parte mais quente no exterior da geladeira. É verdade, né? Não é espontâneo porque é necessário realizar um trabalho sobre essa geladeira para que esse calor frio, né, no caso, essa energia da fonte fria possa vir até a geladeira, resfriar ela e depois sair pela fonte quente. Essa energia da fonte fria, no caso, vem através do compressor, tá? O ar comprimido, que tem uma temperatura menor. A alternativa C. A quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. Isso aí foi o que a gente viu aqui, ó. A quantidade de calor cedida ao ambiente externo é um pouco maior do que a quantidade de calor retirada da geladeira, porque a quantidade de calor retirada da geladeira é o calor que vem da fonte fria. O calor retirado, né? Retirar significa resfriar. Então, vem da fonte fria. O calor retirado da fonte fria, ele se soma ao trabalho que foi empregado para retirar esse calor da fonte fria, e a soma dessas duas energias vai para a fonte quente. Então, é um pouquinho maior. A D fala que a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais isolado, menos perdas para o ambiente vai existir e maior vai ser o aproveitamento e a eficiência. A E fala, a energia retirada no interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a porta. Na verdade, não, né? Se a gente retira a energia do interior é porque um trabalho foi aplicado, apliquei o trabalho, retirei essa energia aqui do interior da geladeira. Quando eu retiro a energia, essa energia vai passar por toda a geladeira, resfriando o ambiente, e depois ela vai ser lançada para o meio já na forma de uma energia mais aquecida, né? Vai ser um gás com maior temperatura. Então, não dá para eu simplesmente devolver para cá, isso não existe, tá? Um novo trabalho tem que ser aplicado, o novo gás lá no compressor precisa ser retirado, e a partir disso tudo que a gente vai fazer um novo processo, não dá para reciclar o ar, digamos assim, tá?